Flash usa sua super velocidade para entrar no multiverso, mas acaba criando uma outra realidade enquanto seu mundo estava prestes a ser invadido por um inimigo perigoso de Krypton. Neste vídeo vou resumir para você a história do filme The Flash de 2023. Em uma lanchonete em Central City, Barry Allen estava esperando pelo seu delicioso café da manhã. Enquanto aguardava, ele recebe uma ligação do Alfred, o mordomo do Batman, pedindo sua ajuda em Gotham City. Sem pensar duas vezes, Barry rapidamente coloca o traje de herói e parte em alta velocidade para atender ao chamado. Chegando no centro da cidade, Flash para na frente de um hospital onde o chão começa a desabar. Batman desce da sua nave em uma moto e liga pro Barry para explicar o que estava acontecendo, porque um bandido extremamente perigoso roubou um vírus mortal do laboratório subterrâneo do hospital e está prestes a fugir da cidade. Flash ficaria responsável por salvar os pacientes do hospital enquanto Batman vai em busca do vilão e do vírus. Barry aceita a missão, então Batman começa a perseguição aos bandidos. Batman vai se aproximando cada vez mais dos seus inimigos e dispara uma corrente de espinhos para parar os bandidos. Mas o motorista consegue desviar da armadilha, e os comparsas dele sacam suas metralhadoras para tentar deter o morcego. Enquanto isso, Flash estava ocupado resgatando os pacientes do hospital, mas estava ficando cansado porque não tomou seu café da manhã. Nesse momento o prédio começa a desabar, e bem no topo está uma maternidade com dezenas de crianças. E logo em seguida, o prédio desaba e todos são lançados para fora junto com a enfermeira. Felizmente o velocista usa sua velocidade e sai andando entre os destroços do prédio para alcançar os bebês. O tempo passa devagar pro herói que tenta bolar um plano para salvar todo mundo. Depois de usar sua inteligência, ele pega uma máquina de doces que caiu do prédio, recarrega suas energias e então alinha os bebês no ar. Depois disso, Flash pega uma maca e coloca os bebês um a um com segurança nela, junto com o cachorro. No final, a enfermeira que estava desaparecida e o velocista pega antes que ela chegue no chão e leva todo mundo em segurança para longe daquele lugar. Por fim ele acaba salvando todo mundo e ganhando o dia. Já do outro lado da cidade, Batman ainda precisava capturar os criminosos que causaram toda essa confusão. E para isso ele continuava atrás dele sem parar, até que um dos bandidos atira em um caminhão, que vira e explode na frente do Batman. Depois, ele dispara seu gancho no carro dos bandidos e é arrastado pela estrada. Mas ele ainda não pretendia deixar eles escaparem. É nessa hora que um dos bandidos se cansa da insistência do herói e saca a arma, mas o Batman não tá no campo de visão dele. De repente, o herói aparece em cima do carro, joga o cara para fora e entra para capturar o filho do Falcone. Um dos criminosos vê o morcego e não pensa duas vezes e pula do carro, deixando ele descontrolado. O veículo sai da ponte e está prestes a cair no mar aberto, mas o herói dispara seu gancho e consegue segurar o criminoso. Mas a situação piora quando a mala com o vírus se abre, e se cair na água, metade da população de Gotham vai ser morta com gás venenoso. E quando tudo parece estar perdido, um laço dourado agarra a maleta e o braço de Batman, e ele reconhece imediatamente a quem pertence, que era a Mulher Maravilha. Depois de puxar ele para cima, em seguida Flash aparece, embora um pouco atrasado. Graças ao trabalho em equipe deles, Gotham é salva, e o Barry se despede dos heróis para voltar ao trabalho. Felizmente ele chegou justamente a tempo de tomar o café da manhã, mas toda a confusão em Gotham fez com que ele se atrasasse para o trabalho no laboratório. Quase 5 horas depois, Barry termina seu turno e, para sua surpresa, encontra uma amiga da faculdade, a jornalista Iris West. Os dois relembram os velhos tempos até que o assunto muda para a prisão do pai de Barry. A jornalista quer saber mais sobre o caso e Barry diz que tem certeza de que Henry foi acusado injustamente de matar sua mãe, Nora. Depois da conversa, Barry volta para casa e ele encontra um envelope com um pendrive que pertence ao Bruce Wayne. Dentro, estava a gravação da câmera do mercado que serviria para provar que o Henry estava lá no dia em que a mulher dele morreu. Infelizmente, não serve como prova da inocência dele, porque o rosto dele não aparecia na gravação. O Barry liga para dar a notícia pro pai dele, que tenta acalmá-lo, mas o filho vai para a antiga casa da família e lembra do dia fatídico. Parecia mais uma manhã feliz da infância do Barry, quando a mãe dele estava fazendo massa com molho de tomate. O problema foi que sua mãe se esqueceu de comprar uma lata extra de molho e pediu para o marido ir buscar outra no mercado. Mas infelizmente, quando seu pai voltou, ele encontrou a esposa gravemente ferida com a faca, enquanto Barry viu tudo e não reagiu. Depois dessa lembrança triste, o Flash começa a correr, mas a velocidade dele sai do controle e ele acaba atravessando as barreiras do tempo. Assustado, ele tenta parar, mas percebe que está dentro do multiverso e tudo ao redor dele são os eventos do dia anterior. Flash logo percebe que, graças à sua velocidade, conseguiu fazer o impossível e voltou no tempo. Pouco depois, ele liga pro Bruce para trocar uma ideia e conta que talvez consiga salvar os pais dele se voltar pro dia da tragédia. Mas o Bruce avisa que mexer com o tempo pode trazer consequências inimagináveis. Enquanto pensa sobre isso, Barry encontra Iris de novo e a convida para ir no AP dele. Mas a cabeça dele só consegue pensar na possibilidade de salvar a mãe. Ele fala sobre isso com a Iris e mostra para ela a gravação. Dentro do supermercado,
Flash percebe que toda a tragédia aconteceu porque a mãe dele esqueceu de comprar uma lata de molho de tomate. Então, se ele mudar esse pequeno detalhe, as consequências na linha do tempo não vão ser tão graves. Depois de se despedir da Iris, Belry viaja de volta no tempo para o dia em que a mãe dele foi ao mercado e colocou o molho de tomate no carrinho. Depois disso, o Belry volta para a cronosfera e percebe que os eventos temporais ao redor dele mudaram de repente. Mas de repente, aparece um ser misterioso que, assim como Flash, também ele tem o poder de super velocidade e então parte para atacar o herói, que é jogado para fora da esfera e volta para o mundo real. Depois de se recuperar, Flash vê a entidade desaparecer no portal do tempo e percebe que está na frente da casa antiga dele. Ele decide ver se a mudança no passado funcionou e fica feliz ao descobrir que a mãe dele está viva. O Belry finalmente conseguiu a vida que sempre sonhou, mas tudo vira um pesadelo quando ele vê uma versão idêntica dele, prestes a entrar na casa pela janela. Ele entra em pânico sem saber o que fazer, mas logo impede seu outro do passado de entrar e o esconde no quarto. O Belry mais jovem fica confuso, mas sua versão mais velha explica que por causa do golpe que levou daquele ser misterioso, ele voltou anos antes do seu tempo original. Ele finalmente diz que bagunçou a linha do tempo e que, como Bruce previu, esse ato acabou com tudo, bagunçando espaço e tempo. Para não causar mais danos, o Belry velho decide ir embora, mas aí começa uma tempestade. Ele pergunta para o seu parceiro que dia é hoje, e fica revelado que Belry é não só no passado, mas ele acabou voltando exatamente no dia em que foi atingido por um raio e ganhou seus poderes. Para piorar, se esse evento não acontecer novamente, ele pode perder sua super velocidade e ficar preso para sempre nessa linha do tempo. Sem outra escolha, ele leva seu eu do passado para o laboratório onde tudo aconteceu. Os dois conseguem entrar e chegar na sala do acidente, mas o Belry mais jovem acha tudo muito arriscado e se recusa a passar pelo experimento. Na hora em que eles discutiam, o raio acaba surgindo e atingindo os dois ao mesmo tempo no laboratório. Agora a coisa complicou, porque os dois Barrys estão na mesma situação e fudidos. Felizmente a versão mais jovem ganha os poderes e agora os dois precisam sair de lá o mais rápido possível. Flash mais velho carrega a versão jovem nos braços e se prepara para atravessar as paredes usando a habilidade de vibrar as moléculas. No entanto, ele não consegue e logo percebe que perdeu seus poderes. Mesmo assim, os dois conseguem escapar do laboratório e vão para o apartamento do Belry. Lá, a versão mais velha conclui que o raio transferiu seus poderes para ele mesmo mais jovem. Ele tenta encontrar uma maneira de reverter isso, mas o jovem Flash estava muito empolgado para descobrir suas novas habilidades e decide testá-las correndo em alta dentro do quarto. Ele consegue correr sem muita dificuldade, mas logo percebe que a super velocidade faz com que suas roupas peguem fogo por causa do atrito. Desesperado, Belry tenta parar no meio da rua, mas o fogo nas roupas, junto com os raios que ele solta por causa do atrito, gera descargas de energia fortes. Como resultado, o jovem acaba destruindo postes de luz e causando um caos nos carros. Ele bate e fica completamente pelado no meio da cidade. Felizmente, consegue escapar e volta para o apartamento. Lá, o Belry mais velho tenta ensinar ele a usar os poderes, mas o garoto só quer comer por causa do metabolismo acelerado dele. Na manhã seguinte, os dois se encontram num campo escondido para começar o treino. O Belry mais velho também empresta a roupa do Flash, que está guardada no anel dele. Com tudo pronto, os dois decidem começar o treinamento com o objetivo de trazer Belry adulto voltou pro tempo dele, mas percebe que as pessoas ao redor estão agindo de um jeito estranho. Os dois vão investigar e descobrem que o planeta está sendo invadido pelo Zod, o alienígena de Krypton, o planeta do Superman. O Belry explica que, na linha do tempo dele, o vilão foi parado pelo Homem de Aço e que eles precisam encontrar ele o mais rápido possível. Infelizmente, o Belry não encontra nada sobre o Superman ou a Liga da Justiça nessa realidade. Aí ele deduz que, ao mudar o passado, ele acabou criando uma realidade onde heróis meta-humanos não existem, mas ainda bem que tem um super-herói nessa linha do tempo, o Batman. Agora ferrou, porque o Batman não tem poder. Os dois Barrys Allen vão para a mansão Wayne e encontram um lugar aparentemente abandonado. Mesmo assim, eles entram na casa e vão investigar a cozinha, mas não tem ninguém por perto. Sem que eles saibam, um homem de barba grisalha entra na casa e parte para cima deles. Sem seus poderes, o Belry mais velho vira um alvo fácil e é derrubado pelo cara. Mas quando o homem pula para atacar o Belry mais novo, ele só desvia com sua velocidade. O homem vai para cima dos dois com tudo. A briga acaba e os dois Flash perguntam quem era o homem misterioso, quando ele se revela falando que era o Bruce Wayne, o Batman. O que aconteceu foi que, ao mudar a linha do tempo, Flash não só alterou os eventos, mas também o momento em que eles aconteceram, resultando em um Bruce Wayne mais velho nessa realidade. Em seguida, o velocista pede pro Batman ajudar a lutar contra o vilão para que tudo volte ao normal, mas Batman não aceita, porque ele se aposentou e não queria combater mais o crime. Flash então sai e decide ir até a Batcaverna em busca de algo para lutar. Eles descobrem que o computador ainda está funcionando e também o lendário Batmóvel. Belry começa a procurar onde está o Superman, mas não tem notícia dele em lugar nenhum. Sem muitas opções, Flash pede ajuda pro Bruce para consertar o erro dele e salvar o mundo.
Mesmo relutante, o Bruce decide ajudar o garoto e dá para ele um arquivo confidencial sobre um ser poderoso de outro planeta que estava sendo mantido numa base secreta na Sibéria. Belry acha que é o Superman e resolve ir para lá com todo mundo. Bruce aparece na frente deles de novo, vestido com sua capa e capuz, e oferece uma carona no seu jato. Mais tarde, quando eles chegam na Sibéria, localizam a base secreta. Os dois Flash descem pro laboratório, mas o Flash mais novo deixa cair uma pá e chama a atenção dos cientistas. Por causa desse erro, o exército local entra em alerta e então se inicia uma caça aos invasores. O Belry mais novo ativa seus poderes e consegue desviar das balas, mas eles ainda estão cercados por vários soldados. Felizmente, Batman aparece e vai para cima dos bandidos, e ao ver isso, os soldados começam a atacar. Mas Batman se protege com a capa e revida com os batarangs. Restando apenas alguns soldados, Batman usa seu gancho para puxar um deles e ataca com chute giratório. O segundo soldado tenta lutar mano a mano, mas leva uma série de pancada e é lançado para longe. A luta acabou, mas o alarme do laboratório disparou. Sem perder tempo, o trio sai correndo para um lugar onde o Superman está preso numa espécie de cela pendurada por correntes. Quando eles entram, não encontram o Homem de Aço, mas uma jovem bem fraca. Mesmo assim, o Belry adulto decide levar ela e o grupo começa a se dirigir para a saída. No caminho, um dos cientistas aparece e aponta uma arma para eles três, mas o Belry jovem dá conta deles sem dificuldade. Infelizmente, ele se distrai por um segundo e não percebe quando mais soldados aparecem e disparam no pé dele. Com a capa dele, ele joga uma granada de gás para atrapalhar a visão dos soldados. O grupo é forçado a voltar para a cela e descer por um túnel embaixo. Quando chegam lá embaixo, encontram a saída bloqueada por uma grade, e o Batman usa sua força para abrir. Poucos segundos depois, mais soldados aparecem e começam a atirar nas correntes para derrubar a jaula em cima dos invasores. No último segundo, o Batman consegue abrir a grade e todo mundo desce pelo buraco antes de ser esmagado. No final do túnel, eles encontram um foguete enorme e que está desativado. Batman manda todo mundo entrar no elevador e coloca um detonador embaixo para que eles subam com a força da explosão. O plano dá certo e eles chegam no topo da base secreta, mas logo são cercados por mais soldados armados. Os raios de sol começaram a ser absorvidos pelo corpo da jovem prisioneira. De repente, ela recupera suas forças. Ela acaba com todos os soldados rapidinho e salva o grupo, mas logo desmaia de tanto esforço. Depois, o Batman leva todo mundo de volta para a mansão dele para cuidar dos ferimentos. Pouco depois, a jovem acorda e revela que se chama Kara, uma das últimas sobreviventes de Krypton. E o melhor de tudo, ela é prima do Céu, que era o destinado a se tornar o Superman. Mas, por razões desconhecidas, a nave dele não pousou na Terra. O jovem Belry leva Kara pro telhado da mansão para ela recarregar as energias. Enquanto isso, o Belry adulto pede pro Bruce ajudar ele a replicar o acidente que deu os poderes para ele, porque só juntos eles conseguem vencer o Zod. Apesar do risco, ele aceita e os dois montam uma cadeira especial ligada a um para-raios. Horas depois, o experimento começa e o Belry leva uma descarga elétrica de um raio, mas os poderes dele não voltam. Aí a Kara aparece e leva ele para cima. O céu para que ele consiga receber um raio diretamente no corpo. O plano funciona e, apesar das feridas, o Belry recupera os poderes como Flash e o jovem Belry volta a usar o traje, enquanto cria um novo com o velho traje do Batman. Agora é hora de parar os planos do Zod, que armou seu exército em uma base militar. Então, os dois Flashes, junto com a Kara e o Batman, se juntam para deter essa ameaça, formando assim a Liga da Justiça dessa realidade. O Batman leva os dois Belry Aliens na nave dele, acompanhados pela Kara, que avista a base do Zod. No meio do deserto, de repente, vários tiros e mísseis são disparados. Enquanto os Flashes atingem o chão sólido para deter o exército kryptoniano, o Batman controla a luta aérea e a Kara parte para enfrentar o Zod. O plano é colocado em ação e a Kara vai se encontrar com o Zod, que revela seu plano de terraformar o planeta e criar um novo Krypton. E tem mais, ele conta para ela que o segredo para recriar o antigo lar dela tá no DNA da Kara e não no do céu, como muitos achavam. Por causa disso, ele destruiu a nave que transportava o bebê. Ele poupou só o Kara para que ele pudesse colocar seu plano em ação. Ao ouvir isso, a Supergirl fica furiosa e dispara sua visão de calor contra o vilão, seguida de socos poderosos. Perto dali, o Batman está sendo perseguido por duas naves kryptonianas. Em uma manobra rápida, ele dispara dois arpões presos a cabos em cada nave, fazendo elas se prenderem a uma montanha e colidirem uma com a outra ao mesmo tempo. Os dois Barrys tentam conter os vilões em terra, mas o Belry mais novo ainda é inexperiente com seus poderes. Então o mais velho ele sugere desarmar os inimigos enquanto o Belry mais novo termina com eles com golpes potentes. Para isso, o Belry adulto cria um enorme tornado para levantar os inimigos, e o Belry mais novo ataca com um chute duplo. A estratégia funciona, mas o esforço gera uma energia estática no Belry jovem, que descarrega tudo em um dos capangas do Zod. A manobra dá certo, e os dois Flashes decidem usar isso a seu favor.
Eles correm pelo campo de batalha em alta velocidade e usam as descargas de energia estática para levantar os inimigos e atacá-los. A batalha continua sem piedade, e o Batman leva seu avião em direção à grande nave do Zod. Ele dispara seus mísseis, mas os escudos de defesa protegem a nave, que revida com um tiro de laser que acerta em cheio a nave do herói. Ao ver isso, os Flashes vão atrás da Kara para ajudar o Batman, mas ela ainda está lutando contra o Zod. Depois de muitos golpes, o vilão parece estar derrotado e a Supergirl tenta usar o controle do seu bracelete para desativar as máquinas de terraformação. Mas o vilão só estava fazendo de conta que estava derrotado. No momento de distração da Kara, ele a fere com sua lâmina e depois usa uma máquina para absorver seu material genético, completando seu plano de criar um novo Krypton. Se isso já não fosse ruim o suficiente, o Batman percebe que não há como escapar da nave. Então, como seu último ato heróico, ele pega seu jato e vai até a grande nave do Zod e a explode. Sem a Kara e o Batman, o Barry adulto não tem esperança de salvar o mundo. No entanto, o Barry jovem decide voltar no tempo usando a mesma estratégia que sua versão do futuro e ele usa uma cronosfera que também permite que ele volte para o passado, fazendo com que os dois voltem minutos antes da nave do Batman ser atingida e a Kara ser eliminada. O plano funciona, mas não demora muito para que o Batman seja atacado por um dos capangas do Zod. O Batman dispara mísseis contra o vilão, mas ele é forte demais e pula para sua nave. Sem alternativas, o Batman ativa o assento ejetável e deixa a nave cair junto com o Kryptoniano, mas ele ainda consegue sobreviver. Lá longe, a Kara continua lutando contra o Zod e o jovem Barry parte para ajudar ela. Um tornado gira em torno do vilão para bloquear a visão dele e dar uma chance para Supergirl desferir alguns socos. A estratégia funciona, mas só por um tempo, porque o Zod consegue se concentrar e dá um golpe poderoso na Kara. Para piorar, ele acerta ela de novo e consegue extrair o material genético dela. Em outra parte da batalha, o Batman volta para uma segunda rodada contra o poderoso Kryptoniano e usa suas granadas para destruí-lo. Infelizmente, a luta deixa o Batman gravemente ferido, e o Barry adulto vai ajudar ele, mas já é tarde demais e o herói acaba sucumbindo aos ferimentos. Diante desse cenário de morte e destruição, o Barry adulto percebe que não pode evitar o inevitável. No entanto, a versão jovem dele não acredita nisso e mais uma vez cria uma cronosfera para voltar no tempo e resolver tudo. Esse ato impulsivo começa a corromper o tecido do tempo e várias as linhas do tempo começam a se chocar e várias versões diferentes do Superman, Batman e outros heróis aparecem diante do Flash. Mas a existência de cada um deles está ameaçada pelas mudanças feitas pelo jovem. Finalmente, o Barry adulto fala para a versão mais jovem parar e revela que tudo isso aconteceu porque ele mudou o destino da mãe. Por causa disso, eles precisam deixar o destino seguir seu curso, já que tem coisas que não podem ser resolvidas. Mesmo assim, o Barry mais novo não desiste e quer mudar o tempo quantas vezes forem necessárias. Então, sua versão adulta tenta parar ele, mas é derrubada pelo mesmo ser misterioso que o empurrou para fora da cronosfera. Antes que o Barry consiga usar sua velocidade para atacar, ele descobre que é o Barry jovem. O jovem diz que, ao longo de muitas eras, ele tentou mudar o destino de todo mundo sem perceber que isso acabou corrompendo totalmente seu corpo e sua mente. Ao ouvir isso, o Barry do presente pede para ele parar, senão todo o multiverso vai ser destruído. Mas a versão corrompida dele não se importa e parte para cima. Ele saiu para atacar o cara, mas o jovem Barry entrou na frente e levou o golpe para proteger sua versão mais velha. Tragicamente, o jovem Barry morre nos braços dele, e por causa disso, a versão corrompida também é eliminada. Diante dessa perda e do possível fim do mundo, Barry decide corrigir as coisas e volta no tempo, até o dia em que sua mãe estava no mercado. Ele improvisa um disfarce e vai falar com ela, mesmo que ela não reconheça o filho. A Nora percebe que o jovem na frente dela está muito abalado e ele dá um abraço para confortá-lo. O Barry fica emocionado com esse gesto, mas sabe que precisa fazer o que tem que ser feito. Então, ele tira a lata de tomate do carrinho de compras, se despede da mãe pela última vez e se prepara para voltar para o seu próprio tempo. Ele volta para o presente e acredita que tudo voltou ao normal. Minutos depois, ele se prepara para o julgamento do pai, e lá, o advogado de defesa mostra a gravação do mercado. Ele prova seu álibi, e com isso, fica livre das acusações, o que deixa o Barry muito feliz. Depois da audiência, o Bruce liga pro Barry e diz que vai se encontrar com ele em breve. Logo depois, ele sai do carro, mas é uma versão diferente do Bruce Wayne que aparece. O Barry percebe que, ao aparecer nas câmeras do mercado, ele criou outra realidade e vai ter que voltar no tempo para corrigir seu erro mais uma vez.